Sobe agora a palco Sérgio Trindade, CISO e Diretor de Sistemas e Soluções Digitais das Águas do Tejo Atlântico, Águas de Portugal, com o tema Gestão de Incidentes, Preparar, Responder e Recuperar. Boa tarde. Bom, antes de mais, apresentar-me, Sérgio Trindade, uma empresa de água, serviço crítico, e por tudo isso e porque falámos aqui muito de risco, decidimos fazer uma alteração. Não vamos falar exatamente do título que estava ali, vamos falar de outro. Vamos falar o que é que acontece com o risco sobre o OT. Isto porque abordou-se aqui de várias formas, mas na verdade tem algumas nuances, por não dizer muitas, mas tem algumas principais nuances que me parece que são importantes para que todos os conjuntos de pessoas que estamos aqui, tanto mais técnicos, de auditoria, de consultoria e outras empresas de outros setores paralelos, também possam tê-los em conta. Se nós olharmos para aquilo que são os desafios específicos, eu diria que o principal é que, tipicamente, os sítios que têm muito OT, o seu negócio depende diretamente desse OT. Ou seja, a própria operação do que está a acontecer, seja uma fábrica, seja um abastecimento, seja a produção de água, de energia, de abastecimento de combustíveis, o que quer que seja, todos eles estão aí relativos a tudo isto. No caso da água e também de alguns outros setores, acresce aí uma complexidade pelo facto da obsolescência. São, efetivamente, atividades que têm muito tempo a decorrer e a obsolescência de muitos destes equipamentos torna-se crítica para conseguirmos o que temos que fazer. Isto não é muito diferente daquilo que vocês veem acontecer em vários outros setores. E se fizermos uma análise de risco do IT de forma geral, também não é muito diferente. Mas, efetivamente, sobre setores críticos, e mesmo quando não é em setores críticos, no OT, o OT está a controlar processos fabris, de produção, processos pesados. E isso leva a que a última linha que vem aqui na apresentação seja crítica. É através deles que muitas vezes monitorizamos, mas também cuidamos, aquilo que são os trabalhadores e os cidadãos. Ao contrário do IT, onde protegemos aquilo que é a parte económica do nosso negócio, a nossa operação como um todo, o OT está quase sempre relacionado com a proteção das próprias pessoas. E é por isso que há coisas que temos que ter em mente. Para nos ajudar, há uma série de modelos de maturidade, mas efetivamente aquilo que é mais importante, e eu destacaria apenas alguns desses exemplos, são 10 minutinhos. Eu atrevi-me a dizer à Benfica, mas é melhor não, que a audiência é extensa. Efetivamente, há aqui todo um caminho para melhoria, olhando para aquilo que são modelos de maturidade que estão muito vincados numa série de normas, e agora falamos muito da NIS 2, e com toda a razão, e ainda bem que ela veio, que nós podemos basear para saber o que é que temos que fazer e como. Quando olhamos para esses modelos e quando os vamos implementar, obviamente que são modelos que nos ajudam com melhores práticas. Muitas das vezes aquilo que vamos atrás é apenas do cumprir a lei. E é algo que é completamente distorcido em relação àquilo que as empresas e que os cidadãos e que Portugal e o mundo todo necessita. Nós estamos a falar de gestão de risco e a nossa framework deve-se basear essencialmente naquilo que é melhor, evidentemente, para o nosso negócio, para a nossa atividade, mas também de proteção geral dos cidadãos. E é por isso que as melhores práticas, conjugadas com essas diretrizes, nos dão uma gestão de risco, efetivamente, muito mais capacitada para o nosso resultado. Ora, esse resultado, e se estamos a falar de gestão de risco, temos que saber o que é que estamos a gerir. E este é um dos principais pontos de falha do lado do OT. No IT é muito mais fácil saber o que é que eu tenho. O que é que eu tenho em casa, onde é que tenho, aonde é que está conectado e etc. No OT, e sobretudo quando não falamos de um OT encerrado apenas num espaço de uma fábrica, por vezes é extremamente difícil saber o que temos e, sobretudo, aquilo que temos, muitas vezes, na nossa operação, manutenção e outras áreas, a conectar permanentemente. É quase um IoT mal comparado, aquilo que pode surgir dentro do negócio, se a nossa gestão de risco não tiver também uma responsabilização de todos os que envolvem essa atividade em garantir que seguem critérios, regras, políticas muito bem identificadas. Até porque o inimigo desconhecido não é possível combatê-lo. E é isso que, efetivamente, muitas das vezes acontece. E quando falamos em identificar riscos para um determinado ativo, o que está aqui em causa é sempre uma análise de ameaças. E vimos aqui N softwares que nos falam sobre isso, sobretudo do ponto de vista de vulnerabilidade técnica,
Mas não podemos esquecer mais dois tipos de evento que acontecem. A falha humana. E a falha humana não é apenas porque fizemos um dispositivo falhar. Aliás, esta manhã davam aqui um exemplo, desculpem que não era aqui, era noutra sessão das técnicas lá dentro, em que diziam que houve uma grande falha em Portugal, que alguém numa sexta-feira percebeu como é que ela estava a iniciar-se e só a meio do fim de semana é que levantaram a mão a dizer ups, segunda-feira não vamos poder iniciar a atividade às 8 da manhã conforme estava previsto. Isto também é uma falha humana. A falta de responsabilização individual de todos os que estão na nossa atividade, a falta de transparência, a falta de assumir essas responsabilidades, fazem com que muitas das vezes aquilo que queremos proteger enquanto ativo não seja possível e tem que fazer parte da análise de risco que esteja a ser tida em conta. E depois, obviamente, aquilo que são os eventos externos. Cada vez há mais eventos, não só a situação geopolítica que vivemos, mas falhas de outros operadores. Há muito pouco tempo, por exemplo, todos ouvimos a falha de um aeroporto motivada por um contrato externo e a forma como tudo isso afetou aquela operação. Bom, e no final temos a avaliação de risco em si. Se tivermos efetivamente todas estas coisas que vimos antes em conta, teremos que fazer aqui uma análise de probabilidade, uma avaliação do impacto, a priorização do risco, e tudo isto faz parte da análise de risco. Mas não nos podemos esquecer de alguns outros fatores que são externos a isto, mas que têm uma alta influência. Como, por exemplo, quando estou a avaliar o meu risco, eu sei qual é a probabilidade dele falhar, até sei o que é que tenho que fazer a seguir, mas preparei-me. Falámos aqui já de preparação. Preparei as minhas pessoas, formei-as. Elas sabem com e com quem é que têm que falar, sabem como falar, sabem como tornar isto público. Portanto, tudo isto deve estar embebido dentro da análise de risco que estamos a fazer, se queremos que depois o efeito que surge a seguir seja efetivamente o correto. E só assim vamos conseguir reduzir as probabilidades do impacto negativo que isto possa ter. E quando falamos em probabilidades do impacto negativo, não é apenas a falha que ela teve naquele momento. São inclusive as probabilidades de impacto sobre aspectos legais, aspectos de reputação, aspectos da comunicação e da confiança que eu construí com os meus clientes e com outros stakeholders. E para isso é necessário treinamento pessoal. Ele faz parte da nossa análise de risco, porque é algo que precisamos de embeber para conseguir mitigar o que quer que seja. Treino não só técnico em conseguir responder e resolver o que está em causa, mas também treino mesmo do ponto de vista da atuação. A nossa gestão de topo sabe como falar, sabe o que é que vai dizer, sabe em que condições o vai fazer. Dependendo do que está a acontecer, se há perda de vida humana, se há apenas, ou seja, perda de serviço, temos as coisas preparadas nesse sentido e embebidas na nossa análise de risco para que isto possa sair de uma forma correta. Tudo isto tem que estar no treino pessoal, além dos aspectos puramente tecnológicos. E depois, obviamente, ter boas políticas de controlo, seja ele digital, diretamente, seja ele um controlo físico sobre tudo o que são as instalações. Se tivermos todos estes aspectos em mente na nossa gestão de risco, vamos efetivamente conseguir dar aqui saltos qualitativos naquilo que será a preparação da mitigação que teremos a seguir. Há muitas ferramentas para nos ajudar nesta matéria, mas uma das mais importantes é, sem dúvida, saber o que queremos proteger, olhar e avaliar o nível de proteção que é necessário, o nível de investimento a todos os níveis que temos que fazer nisto e garantir que formamos as nossas pessoas nesse sentido, que as educamos, que as preparamos para que isto aconteça da forma correta. Não nos adianta ter um grande inventário de ativos altamente estruturado, com uma análise de risco super avançada, se o resto da equipa ou o resto da organização não estiverem completamente linkados com essa matéria. No momento em que haja uma falha, estará cada um a correr por si, em direções diferentes, e essa consciência sobre os riscos, a própria capacitação da equipa, não vai funcionar de forma alguma. E é por isso mesmo que, como dizia, há muitos fatores a serem preparados, todos conhecemos as matrizes de risco e etc. E eu trazia aqui apenas um exemplo, o exemplo do CNCS, que não sei se ainda está por aí, mas estava cá esta manhã, no evento, em que tem um guia de gestão de riscos, que embora possa ser um guia
de alguma forma, de uma base de trabalho, e efetivamente já induz para muitos de nós a preparação do que é que tem que estar lá dentro. Mas, sobretudo, o que é mais importante neste guia e naquilo que se traduziu é conhecer o que temos, saber avaliar corretamente, não avaliar apenas por parte das pessoas tecnológicas ou quem tem a responsabilidade sobre a operação, avaliar com todos envolvidos, conseguir ter as pessoas treinadas e saber o que temos que fazer para que as coisas efetivamente decorram de acordo com aquilo que é o nosso desejo e o propósito. Muito obrigado.